Provavelmente, nas semanas que já lá vão. Você deve ter ouvido ou lido notícias sobre o falecimento do marido da Rainha Elizabeth II, também conhecido como Príncipe Felipe, que morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos, se tornando mais um acontecimento triste e marcante na vida da nossa querida Rainha Elizabeth. Elizabeth Alexandra Marie. Elizabeth Alexandra Marie, conhecida a partir de 1952 como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres, no dia 21 de abril de 1926. Os pais de Elizabeth tiveram apenas duas filhas, sendo Elizabeth a filha mais velha do casal, e Margaret, a filha mais nova. Durante o nascimento de Elizabeth, o rei do Reino Unido era Jorge V, e seu pai, o futuro Jorge VI, era o segundo na linha de sucessão ao trono inglês. Quando Elizabeth nasceu, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, estando atrás de seu tio, Eduardo VIII, filho mais velho de Jorge V, e seu pai. Porém, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente de Elizabeth, porque havia uma tradição de dar a preferência para o primogênito do sexo masculino, na sucessão do trono britânico, tornando-se a primeira na linha de sucessão. O ano de 1936 foi um momento de virada importante na vida de Elizabeth. Foi nesse ano que o seu avô Jorge V faleceu, tendo seu tio sido coroado, tornando-se Eduardo VIII. Entretanto, o reinado dele durou menos de um ano, pois ele abdicou do trono para casar-se com uma norte-americana divorciada, chamada Holly Simpson. É mesmo, é? Tendo decidido renunciar ao trono a favor de seu irmão, que foi coroado em 11 de dezembro de 1936 como Jorge VI. Com isso, Elizabeth tornou-se a herdeira imediata ao trono britânico, com apenas 10 anos de idade. No entanto, como mencionado, se seu pai tivesse um filho, este tomaria seu lugar na linha de sucessão. Participação na Segunda Guerra Mundial. Durante parte dos anos de guerra, a princesa Elizabeth residiu no castelo de Windsor. Todavia, no último ano do conflito, ela aderiu ao Auxiliary Territorial Service, um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Nesse serviço, foi treinada como motorista e mecânica. Ao final da guerra, a futura rainha contou que saiu às ruas para comemorar a vitória dos aliados com sua irmã. Nessa época, ela tinha apenas 19 anos. Uma paixão inusitada. 74 anos de história. E o casamento mais longo da história da família real britânica. Essa é a união do príncipe Felipe e da rainha Elizabeth II, que se casaram em 1947. O casal se conheceu ainda jovem, quando Elizabeth, na época princesa, tinha apenas 13 anos, e Felipe, seu primo de terceiro grau, 18 anos. O primeiro encontro aconteceu em uma visita oficial que o rei George VI, pai de Elizabeth, fez à escola real de Dartmouth, na Inglaterra, pouco antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Elizabeth o acompanhou, ao lado de sua mãe e sua irmã mais nova, Margaret. Ao passarem pela Britannia Royal Naval College, Philip, que na época era cadete, ficou responsável por entreter as duas princesas, enquanto os comandantes resolviam pendências. Depois da ocasião, Elizabeth, ainda adolescente, se impressionou com Philip e no mesmo ano, em 1939, os primos começaram a trocar cartas. E então se apaixonaram. Casamento e coroação. Na época, Filipe era membro das famílias reais, grega e dinamarquesa. E por isso, inicialmente o casamento não era bem visto, devido às ligações com outras casas reais europeias. No entanto, Filipe recebeu a permissão do rei para se casar com Elizabeth, tendo assim abandonado seus títulos. Ao passar do tempo, George VI aprovou a união do casal, que subiu ao altar em 20 de novembro de 1947. Eles oficializaram o casamento, na abadia de Westminster, em uma cerimônia que foi gravada e transmitida para mais de 200 milhões de pessoas.
Em 2 de junho de 1953, a princesa Elizabeth foi coroada rainha do Reino Unido. Discretos durante toda a união, que ao todo durou 74 anos, raras homenagens e declarações eram feitas ao público. No entanto, no aniversário de 50 anos de casamento, em 1997, a rainha se declarou ao marido. Abre aspas. Ele tem simplesmente sido minha força e permanência todos esses anos. Fechar aspas. Filipe e Elizabeth II tiveram 4 filhos: Príncipe Charles, Princesa Anne, Príncipe Andrew e Príncipe Edward. A rainha Elizabeth segue no trono britânico. E em 2017, recebeu o Jubileu de Safira, uma homenagem por ter completado 65 anos no trono. Ela é a única monarca a receber essa homenagem em toda a história da monarquia britânica, o que significa que nunca antes na história, um monarca britânico ficou tanto tempo no trono. Bom, este foi o vídeo desta semana. Estamos fazendo os esforços para poder entregar os vídeos nos períodos habituais, porém as advertências da equipe de produção atualmente tornam essa tarefa muito mais difícil que o habitual. Portanto, em caso de algumas breves paragens, agradecia a vossa compreensão. Mas enquanto isso agradecia se dessem o vosso apoio, deixando o vosso like no vídeo para fortalecer o canal, e se inscrevendo para ver os próximos vídeos. Do fundo do coração, muito obrigado e até a próxima.